essa camada de gases nocivos ao meio ambiente. As queimadas, portanto, o desmatamento são um grande fator de contribuição para isso, aumento do efeito estufa. E a emissão desses gases, ele acaba aumentando a cada dia, né? Ou existe alguma coisa para... Bom, a consciência acho que vem em primeiro lugar, é claro, né? Mas será que já está sendo feito projetos já, falando nacionalmente, internacionalmente também, falando um pouco, né, da conscientização, porque eu acho que a conscientização, tá aí mostrando até as imagens. Isso, olha lá. Eu acho que a conscientização começa, acho que, da criança. Começa, Maria, você tem toda a razão. E posso colocar um dado bem prático para a gente ver? Nos últimos 150 anos, Mariane, 150 anos, se poluiu e se emitiu uma quantidade de gases relativo ao aumento do efeito estufa maior do que os 650 mil anos atrás. Então, em 150 anos se poluiu, se emitiu muito mais gases poluentes do que 650 mil anos. Agora, o que acontece? Vou dizer, mas isso é conscientização do povo? Não tenha dúvida, Mariane. Isso deve ser um assunto de escola, aprendido em berço de escola, assim como escovar os dentes, ter saúde, alimentação perfeita, lazer, aquela coisa toda, faz parte da sociedade, sim, você não poluir, separar o lixo orgânico do que não é orgânico, aquilo que pode ser reciclado ou não, porque no fim tudo isso acaba sendo poluente, Mariane. Todas essas coisas, cada vez que você tem que fabricar mais latas de alumínio, mais papelão, mais isso, mais aquilo, você vai poluir o ar. Se você tiver uma indústria de reciclagem, você vai tirar menos dessas coisas do solo, da terra, e você vai ter que usar menos gases, por exemplo, para poder estar produzindo isso. Então, existe algum acordo internacional existe, falando Mariane, sobre existe. Começou com aquele tal do protocolo de Kyoto no Japão, onde todos os países do mundo, Estados Unidos, Japão, Rússia, os países da China, lá da Indonésia, todo mundo se comprometendo. Mas sabe o que aconteceu, Mariane? Ninguém cumpriu o acordo. Porque os Estados Unidos, que é, entre aspas, considerado o país mais desenvolvido do mundo, ele não quis se comprometer até uma certa data, diminuir uma porcentagem dessa emissão de gases, Mariane. Então, se os países mais poluidores do mundo não estão nem um pouco preocupados, aliás, eles estão preocupados com a economia deles, com o desemprego, com inflação, do que com o meio ambiente, Mariane. Agora, isso sim, deve partir, como você estava explicando, desde as crianças na escola, obviamente. Esse é um assunto para ser discutido desde a idade tenra até a idade madura. Agora, os países também têm que participar disso. E quem compõe o país? Os habitantes desse país. Então, a pressão deve vir da população desses países para poder estar diminuindo tudo isso. Então, esse protocolo de Kyoto, depois teve a cada 2 anos, tem esses encontros, viu, Mariane? E cada um vai se comprometendo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mas sempre os países do primeiro mundo acabam recuando um pouco nisso, porque eles não querem diminuir a sua indústria, não querem que tenha inflação, não querem que tenha desemprego no seu país, a ponto de continuar emitindo esses gases. E aí é o que eu te falei no começo que a gente falou. Sabe o que eles fazem? Falam que o Brasil é culpado disso. Né? A Amazônia é nossa, ninguém pode pegar a Amazônia é nossa, ela pertence ao mundo. É muito engraçado dizer que a Amazônia pertence ao mundo porque é o pulmão do mundo. Isso é um erro muito grande, porque a maior fonte de passagem de oxigênio e gás carbônico no meio ambiente são as algas do oceano. As árvores têm um papel pequeno em relação a isso. Então você pode ter um mundo inteiro de floresta amazônica. Se você comparar o que tem de faixa de terra e o que tem de faixa de oceano, é brutal a diferença. Então, a maior reversão de CO2 e a emissão de oxigênio na atmosfera vem das algas dos oceanos. Então, não adianta falar que o problema todo é no Brasil, que o problema é o desmatamento. Na realidade, é um problema. É um problema, sim. Desmatar, queimar essas florestas, é um problema. Só que ele é uma parte do problema. Ele não é, se você resolver o problema do Brasil, você resolve todo o problema. É um erro, tá pensando nisso. É verdade. Bom, e... Parece que tô até nervoso, né, Mariane? Tô até bravo. Eu fico bravo quando os caras do primeiro mundo, países do primeiro mundo, né, Mariane? Ficam colocando a culpa no Brasil e nos países em desenvolvimento, né? É verdade. Tem mais algumas imagens aí, Maurinho, pra gente colocando, não? Bom, então vamos falar um pouquinho, né? Qual será o futuro, né, das nossas florestas tropicais, né? Colocando assim com o aquecimento global, então, enfim, tudo que está acontecendo. Será que vai ter um fim
de tudo isso? Eu acredito que sim, Mariane. Eu acredito, eu não sou radical a ponto de acreditar que vão deixar realmente o mundo sumir, o aquecimento global engolir cidades, porque as perdas em dinheiro é muito grande. Basta ver essas tsunamis. A tsunami é um fenômeno natural, viu? Não tem nada a ver com essa história de aquecimento global. Mas o que tem a ver? Temporais, fora de época, uma quantidade... Nós temos visto nos noticiários a quantidade de chuva que nós temos agora no verão no Brasil, é um absurdo. Nós temos lá na capital do Nordeste, nas capitais do Nordeste, nunca choveu tanto. Cidade do Piauí, onde menos chove, está alagado. Né? Nós não vimos na Europa, nos Estados Unidos, os tornados, aquela coisa toda. Então, essa alteração, esses fenômenos, alterações com fenômenos climáticos, já começou, Maria. Se o homem não tomar uma providência, e olha, essas revistas internacionais, os pesquisadores de meio ambiente sabem muito bem, se hoje você parar com essas emissões de gases, ainda nós vamos ter o efeito estufa ainda aumentado por muito tempo. E já começou, na verdade, há muito tempo atrás, é que as pessoas não percebiam tanto quanto agora, agora, só né? que... Tava vendo, teve uma época que eu estava morando na Alemanha, no mês de, só pra você ter ideia, no mês de outubro, setembro, outubro, começou a nevar, coisa que não acontece. A enchente no mês de julho, sabe umas coisas assim que não existe, assim. Então, eu vi de perto, eu posso falar porque eu vi de perto. E muitas outras coisas que tá acontecendo que, gente, pelo amor de Deus, você vê coisa que tá acontecendo, o pessoal fala, poxa, mas por que tá acontecendo tudo isso? Não está acontecendo tudo isso por causa do aquecimento global, por causa do efeito estufa. Essas alterações exatamente por conta de todas essas emissões de gás, todas essas coisas realmente que estão acontecendo no nosso planeta. Quer dizer, mas eu acredito ainda nas pesquisas, nos pesquisadores, no ser humano, que sempre é mais ou menos assim. O nosso psicólogo Danelon pode falar isso depois. O que acontece? Quando a água começa a bater no umbigo, Danelon, o pessoal começa a nadar. É verdade. Então é isso que vai acontecer. Quando realmente a gente começar a perder cidade, começar a gastar dinheiro por conta disso, então realmente a coisa vai ficar um pouco apertada e aí vão correr atrás. Eu preferia que corresse atrás muito antes. Tivesse uma prevenção disso. Parar as emissões de gases, diminuir 50% da emissão de gás até 2050, que é o que tem nos últimos protocolos aí, diminuir 50% dos gases até 2050, ou seja, vamos ter mais 40 anos poluído no nosso mundo, porque até 2050 tem que diminuir. Agora, não é um país não, viu? É o mundo inteiro. É verdade. Tá aqui a Michele falando com a gente no Face, o meio ambiente é a essência para nossa vida, não é verdade? Não tem nem o que falar. É aqui que nós vivemos, é o nosso planeta, nós vivemos de um ciclo, esse planeta e tudo que nós temos aqui é cíclico, Mariane. Se você quebrar esse ciclo, você lá na frente com certeza vão ter problemas muito graves em relação a isso. Tá certo. Vamos ver umas imagens? É vídeo? É um vídeo? Tem Então vídeo aí? Ver, vamos ver mais falando sobre... See how love flies out the dome from money next door. The clinking clanking sound of money, 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 makes the world go round. Tá vendo? Olha lá, tá viu? aí. Não foi legal? Olha o que aconteceu. O camarada começou a cortar a árvore aqui, efeito dominó, corta uma, corta outra, corta outra. O que acontece? Aumenta o aquecimento global, aumenta a temperatura, portanto, as enchentes, a água, o nível da água sobe, inunda as cidades e vai chegar em cima de quem? As árvores vão cair novamente em cima da cabeça do próprio homem. Então, esse desenho, esse vídeo ilustrativo, mostra com simplicidade, de uma maneira lúdica, de uma maneira bem prática, o que vai acontecer no nosso planeta se a gente não tomar providência. Mas estamos tomando, Mariane, a passos de tartaruga ou a passos de formiga, como a gente pode dizer aí, mas está acontecendo já e vai acontecer mais ainda. Existem muitos projetos, não só de pessoas, mas também de grandes empresas, né, que têm essa preocupação, têm essa primeira visão, na verdade, antes de se montar uma empresa, sobre a conscientização do meio ambiente, sobre os poluentes, enfim. Existe isso e, na verdade, é uma lei, né, na verdade, agora é uma lei, só que as pessoas ainda não estão no protocolo. E existe um incentivo ainda, Mariana, chama incentivo de créditos de carbono. Então as indústrias poluidoras, elas mensuram quanto de carbono elas vão eliminar no meio ambiente. Então, elas recebem em dinheiro se elas fizerem projetos
para diminuir a quantidade da emissão de gás carbônico no meio ambiente. Então, existe um fundo internacional que patrocina isso. Então, digamos assim, a minha indústria, ela emite 2 ou 10 megatoneladas de CO2 na natureza durante um ano. Muito bem, se você na sua indústria você diminuir pela metade, você vai ter um incentivo fiscal, um incentivo em dinheiro para você ter isso. São chamados créditos de carbono. E isso realmente é uma coisa interessante para se fazer. Porque não adianta também dizer, os Estados Unidos ele vai patrocinar isso, é isso que a gente fala. Tem coisa que é interessante, mas tem coisa que dá raiva na gente. Por exemplo, os países desenvolvidos, eu vou dar um crédito de carbono para a sua indústria, que é lá no Brasil. Mas e a minha nos Estados Unidos? A minha eu vou continuar poluindo, porque afinal de contas eu não quero desemprego, eu não quero inflação, eu quero o meu povo bem, porque a gente vive de política. Lá os americanos pensam isso. Então, quer dizer, eu abro o meu caixa, eu abro o banco, pago para as outras indústrias, mas a minha realmente não faço nada. Então, eu acho que o exemplo, doutor Donelon, deve partir de quem faz. Né? Se você quiser dar o exemplo, você tem que dar o exemplo, seguir a risca e aí pedir para que todos sigam o seu exemplo. Enquanto os países desenvolvidos não tiverem realmente colocar um pé no freio, um pé no breque, ou algum tipo de situação que mude esses poluentes, Mariane, ainda nós vamos ter durante muito tempo até que tudo isso se passe. É verdade. Mesmo falando essa semana sobre a Semana do Meio Ambiente, vai estar aqui com a gente também o Antônio Gaspar, ele é diretor técnico do Meio Ambiente, e também o Paulinho, também falando do Sindirepa, falando sobre os influentes líquidos da caixa separadora. Muito bem, maravilhoso. Então, daqui a pouco ele vai dar aqui com a gente essa também. Iniciativa, você, todo o pessoal aí da produção, que na Semana do Meio Ambiente, eu acho que vocês poderiam realmente estar participando e convidando pessoas, Sabesp, água, esgoto. Quanto mais se falar, é assim que a gente educa, Mariane. É falando, é conversando, é aplicando os temas, é discutindo os temas que a gente acaba caminhando para frente. É verdade. Doutor Eduardo, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, sempre com assuntos diferenciados, assuntos que a gente precisa escutar, tanto na saúde bucal quanto, enfim, como biólogo, né? Sempre trazendo aí novidades e assuntos interessantes para o pessoal em casa. Ótimo, Mariane. Obrigado pela atenção, obrigado pela atenção de todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar divulgando e algumas mensagens aí para todo mundo, que na realidade isso faz parte de uma saúde, faz parte de um contexto. A saúde, ela é mental, ela é física e ela é ambiental também. É verdade. Obrigada, doutor Eduardo. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Legal. Bom, daqui a pouquinho, Antônio Donelon, que já está aqui no estúdio pra gente, falando sempre sobre algum tema polêmico, não é verdade? Família, relacionamento, enfim, né? Nosso psicólogo. Volto já já.